começando agora o nosso primeiro NX Talks aqui diretamente da NXT House, essa casa que tem Hyrox, CrossFit, lutas, e a gente vai explorar um pouco do Hyrox porque recentemente nossos atletas aqui estiveram na prova lá na África do Sul e eu tô com eles aqui dividindo esse nosso primeiro encontro. Henrique Ramon, nosso head coach, e a estrela do nosso dia aqui, André Sanches, tá bem? E aí, beleza? Boa. Gente, seguinte, a gente não podia perder aqui o nosso timing para falar da prova que a gente fez recentemente de Hyrox lá na África do Sul. Mas antes da gente explorar um pouquinho isso, contar para essa turma aqui como é que foi essa experiência de vocês lá, que vocês estiveram juntos, eu queria saber um pouco, Andrezão, pô, eu tô aqui há 10 anos sendo treinado como amigo do Henrique. Você tá o quê também? 10, 12 anos aí nessa pegada de CrossFit? 10, 12, desde que vocês começaram lá, mano. Eu arrisco pra dizer que é isso aí, uns 10, 12 anos. E aí eu queria saber o seguinte, cara, nesses 10, 12 anos de transições do esporte, eu sei que a veia do esporte vem de muito antes. Então me contar um pouquinho, Andrezão, como é que começou essa tua história com o esporte, como é que isso desembocou no CrossFit, e depois, cara, triatlon e Hyrox, como é que é esse resumão pra gente aí? Cara, quando eu era mais novo, eu comecei a treinar mais sério mesmo na época do boxe. Comecei a fazer boxe perto de casa. Minha casa, eu morava lá na Granja, então a casa dos meus pais ficava, quando não tinha busão, não tinha nada que passava perto, tinha que pegar carona, ou tinha que ir correndo umas pirambeiras até chegar na academia, que dava uns 7 quilômetros. Então, eu às vezes ia correndo, às vezes pegava carona e treinava boxe de 5 a 6 vezes na semana já, quando era moleque. E eu tive um papel importante naquela época, tão novo, de um treinador que me puxava assim e me fazia... sempre que ele tá melhor no dia seguinte, porque o boxe, o Henricão da luta também sabe, o bicho pega. Então, eu queria estar bem. E eu lembro de, tipo, eu com 15 anos, 16 anos, os moleques querendo sair, na época de festa de colégio, assim, quando moravam no condomínio, e eu querer voltar para casa, porque eu sabia que o dia seguinte o bicho ia pegar, então eu queria dormir cedo para estar melhor no dia seguinte. Então acho que o esporte na minha vida começou aí, e eu senti na pele que se eu não tivesse bem no dia para treinar, eu ia sofrer. Então eu comecei a levar bem mais a sério. Mas ao mesmo tempo eu tinha uma figura de um treinador de boxe meio doidão, assim, eu não queria seguir sério naquele esporte, porque eu não queria ficar igual a ele. Então eu tinha os dois lados, assim. E aí eu lembro que eu até senti um negócio, puta, mano, eu queria seguir mais sério no esporte, ficava até meio chateado de não seguir, porque eu treinava muito e eu não tinha uma perspectiva de viver o negócio como profissional, sabe? Eu lembro de sentir isso quando eu era bem novo. E aí quando eu comecei a trabalhar mais em São Paulo, tava vindo para alugar um AP aqui, a hora que eu aluguei um apartamento no Itaim, um amigo meu de infância, que é amigo em comum nosso, o Alê, falou, cara, tem um negócio que é a sua cara, um amigo meu abriu um espaço de CrossFit do lado de onde tá morando, que era a primeira unidade deles, e aí eu, puta, será, mano, CrossFit e tal, eu falei, vamos lá ver. Aí fui, e desde então acho que estamos aí juntos uns 12 anos. Eu caí nessa história também, viu? De, putz, vamos lá, cheguei meio tímido ali, olhei o Ramon, ainda arrumei uma desculpa, falei, cara, eu tenho um ombro lesionado, aqui vai dar tudo certo. Mas, Andrezão, você comentou aqui dessa sua jornada, né, de ter esse ímpeto de querer competir, de achar algo que você se identificasse. E eu acredito muito, cara, que essa resiliência, ela é importante. E aí, cara, tem um ponto que eu sempre admirei muito, e eu conheço o André também há muito tempo. Cara, você foi um profissional, é um profissional de sucesso na sua carreira, fora do esporte. Como é que essa conexão, como é que esse equilíbrio, ou se existe o desequilíbrio nessa sua jornada, como é que você complementou isso? Pô, ser um profissional de alta performance e ainda conseguir também puxar o lado do esporte. E o mesmo vale para vocês aqui, depois que eu vi o Henrique também. Mano, uma coisa que eu percebi nesses anos treinando com o Henricão, depois que eu comecei na época do CrossFit, que foi quando eu comecei também a minha jornada, vamos dizer assim, no mercado financeiro, trabalho mesmo, e sentir, porque eu sempre trabalhei com a parte comercial. E aí eu ficava muito na época que eu comecei a participar dos primeiros campeonatos, ficava, nossa, mano, eu acho que meu rendimento aqui no trabalho vai cair, né? Tipo, eu tava só esperando cair, e quanto melhor eu tava no esporte, melhor eu tava também nessa área comercial. Só que aí eu comecei a perceber, falei, puta, então agora tem um campeonato chegando, eu vou me afundar, vou treinar mais e vou deixar um pouco de lado. E aí, não necessariamente eu ia melhor no campeonato. Então, quanto melhor eu tentava, tipo, equilibrar os dois fluíam melhor. Eu já sei que eu funciono assim, se eu tentar me enfiar em uma coisa só, eu não funciono. Eu preciso fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque quando eu tô fazendo alguma coisa, eu tô ali, eu sei que eu tenho pouco tempo para fazer, então eu tenho que fazer direito.
tanto para o trabalho quanto para o treino. Então, se eu tiver muito tempo para treinar, talvez eu não fosse, sei lá, não ia curtir tanto quanto eu curto hoje. E dificilmente, né? Se você é um atleta de alta performance, ou se você se dedica ao esporte da maneira correta, que tem que ser um equilíbrio saudável para você, o reflexo na vida pessoal, profissional, é sempre positivo, cara. Eu não vejo histórias em que pessoas que se dedicaram, e eu falo esporte, não necessariamente é um esporte de intensidade como o nosso, crossfit, pô, é yoga, é meditação. Quem consegue colocar isso de uma maneira legal na sua jornada, pô, vai ter reflexos bons na vida. E aí eu queria te fazer uma pergunta mais de bastidores. O Henrique, que foi sempre nosso head coach, se transformou nosso irmão, nosso amigo. A gente vê os posts, né? O Andrezão posta, Henrique, meu head coach, eu posto, e todo mundo vê uma figura que é a santidade que fez, pô, os atletas, não que eu seja um grande atleta, hein? Mas o André é, os atletas transformarem. Mas, cara, por trás, os bastidores, a vida como ela é, pô, a vida de equilibrar esse negócio, né? Que isso aqui é um business, a vida de treinar, a vida de cuidar da família, como é que é a tua rotina ali também para conseguir, cara, colocar tudo isso na balança? Guizão, é exatamente aquilo que você falou, né? A questão de você conseguir equilibrar os pratinhos de maneira que você saiba que todos eles têm o seu valor e fazem com que cada um seja feito de uma maneira mais bem feita se você tem outras coisas em paralelo. Primeiro ponto, cara, rede de apoio, né? A rede de apoio que eu falo é o time todo que tem aqui dentro da Next. Então, todos os coaches que trabalham comigo, a minha esposa, Felipe, Fábio, o Éder, Michel, toda a turma, Jorge, toda a turma que trabalha aqui dentro, eles conseguem ajudar muito, né? Em paralelo ao que a gente acaba sendo, eu falo muito isso com o Éder, sendo as pessoas que acabam aparecendo mais à frente, mas tem toda essa galera por trás que faz com que a gente consiga, né, dar esse suporte tanto para quem é atleta, que quer ser atleta, profissional, ou pessoas que estão utilizando o esporte como uma ferramenta de saúde ou de melhora de performance no seu dia a dia, né? Então, esse equilíbrio a gente busca. Então, a gente, além de ser técnico, a gente tenta ser atleta, tenta, né, buscar até para ter as vivências e as experiências, tanto em esportes novos, quando vão surgindo, CrossFit, Hyrox, a gente tenta sentir, né, as metodologias que a gente coloca para treinamento e ver o que dá resultado e o que não dá resultado em cima de tudo que a gente fez. Então, a gente busca tudo isso aqui dentro. E assim, a palavra-chave é realmente o apoio que a gente tem das pessoas que estão por trás aí, que não aparecem tanto, mas que são fundamentais para esse processo. E esse equilíbrio aqui, galera, ele é possível porque eu vejo isso na pele e eu vivo isso também. Porque é o treino, é o trabalho, a família, todo mundo aqui tem filhos, né? E aí eu vou trazer uma pergunta antes da gente entrar aqui na parte que é o desdobramento do que se transformou o CrossFit e o Hyrox aqui. Mas hoje em dia acho que é a nossa grande missão aqui, né, Andrezão? Eu vejo aqui no dia a dia, eu tenho esse hábito, você também, transferir um pouco dessa nossa qualidade de vida ou dessa nossa jornada do esporte para os nossos filhos, né? Como é que você vê isso, cara? Essa transferência para eles, a importância de você guiá-los desde pequenos, né? Eu também tenho as minhas lá, e essa representatividade para eles aí. Cara, eu tenho um negócio com o Theo que a galera fica sempre comentando muito, nossa, vai ser campeão do Ironman, vai ser campeão do Hyrox. Cara, assim, ele vai ser o que ele quiser, primeiro de tudo. Eu não vou forçar ele a fazer nenhum esporte. Eu falo que assim, sedentário eu não vou aceitar ele ser. Claro, alguma coisa ele vai fazer, mas ele vai fazer o que... Se ele escolher ir pra música, eu vou apoiar ele. Se ele escolher, enfim. Só que eu vou dar o exemplo pra ele. Eu já sei que se eu falar, Theo, faz tal coisa, vem cá, senta na bike, vem aqui nesse esteiro. Ele não vai, ele fala não. A primeira resposta dele é não pra tudo. Mas se eu começar a fazer, vocês sabem, ele joga ele aqui, eu falo que é igual o cachorro, fecha o portãozinho, solta ele aqui, ele fica correndo para todo quanto é lado, não precisa fazer nada, é só ele observar todo mundo e seguir, enfim, você sabe que, e aí, assim, melhor do que ninguém, a gente como pai sabe que é dar o exemplo, então é seguir fazendo o que a gente ama e... Que idade que já é legal começar a botar a criança para vivenciar isso? Cara, foi muito legal você trazer esse assunto, porque é uma dúvida, né? Muitos pais às vezes falam assim, pô, mas eu vou fazer exercício com meu filho, exercícios muito específicos, assim, não vão deixar ele pequeno, ele vai fazer força. Cara, é o contrário, é completamente o contrário, assim. A gente fala muito na educação física, na área mesmo, em que a atividade física ela tem que ser lúdica, desde que ela seja lúdica para a criança, não para quem está prescrevendo. Ele está sabendo exatamente o que está desenvolvendo naquela criança. Então, hoje, eu vejo as modalidades, mesmo o CrossFit, Hyrox, que são modalidades que trabalham condicionamento físico geral com uma ferramenta excepcional para treinamento para crianças. Inclusive, a gente vai fazer um lançamento de treinamento de criança aqui, que vai ser um negócio diferente do que existe no mercado hoje. Eu gostaria até, né, a gente coloca o nível de idades ali
de 7 a 9 anos, e uma outra turma de 9 a 11 anos. Pô, mas meu filho é menor, ele pode fazer? Aí seria com uma turma com crianças um pouco mais novas. Mas assim, você vê que esse é um modelo de treinamento que desenvolve a aptidão física para que quando essa criança for mais velha, ela possa escolher qualquer esporte, porque ela desenvolveu super bem para escolher o que ela quer fazer. Hoje em dia eu vejo as nossas crianças aqui, essa evolução é demais. Vou fazer uma mudança aqui pra gente, porque a nossa história é muito conectada, galera. Fiquei refletindo um pouco disso antes desse papo, mas tem uma conexão pontual que eu achei que foi disruptiva e talvez seja a grande mudança das nossas vidas aqui. Lá em 2023, quando o Henrique, que está aqui, o Éder, que está participando com a gente aqui na plateia hoje também, trouxeram uma tal de história de um carinha chamado Hyrox. Que Hyrox, me vieram falar desse negócio de Hyrox, que era uma modalidade, querendo mostrar o tal do projeto que poderia ser um sucesso no Brasil, 2023. E aí, graças ao André, a gente conseguiu uma conexão com os gringos lá fora para falar. Você lembra disso? Que você fez uma ponte para a gente, eu sabia uns contatos, alguma coisa. E a gente achou esses caras lá fora e foi conversar com a turma para descobrir o que era isso. E ficamos encantados. E aí, Henrique, eu queria um pouco, talvez, de detalhe. Pô, explica para essa turma aqui, o que é o Hyrox? Cara, o Hyrox é basicamente uma modalidade esportiva que junta corrida como principal foco do treinamento, corrida, com elementos funcionais. Elementos funcionais, por que a gente fala em elementos funcionais? Porque são demandas de força, condicionamento, que exigem um mínimo, não são exercícios coordenativos difíceis de você fazer, mas desenvolvem força, desenvolvem condicionamento cardiorrespiratório, de maneira que você consegue treinar sem muitas dificuldades técnicas. Então eu acredito que hoje é uma das modalidades mais abrangentes em termos de capacidade de treinamento. O que eu quero dizer com capacidade de treinamento? De desenvolvimento físico da pessoa com um mínimo de demandas técnicas. Então isso torna uma das modalidades mais bacanas de se treinar hoje em dia. Porque ela tem coisas diferentes, tem toda a questão de você treinar coisas diferentes. Você puxa, você empurra, você levanta peso, mas não são pesos muito difíceis, então não tem exercícios muito difíceis de ensinar. Então você pega uma aula de grupo, você observa que as pessoas que treinam têm níveis, como o André fazendo aula, atletas muito bons, e pessoas que estão querendo somente se movimentar e estão fazendo a mesma aula sem adaptações. As adaptações elas estão na carga e não no exercício. Essa que é a grande sacada que eu vejo no Hyrox, assim. O Hyrox, uma modalidade parece bastante inclusiva. A gente tem o CrossFit, que é uma super modalidade, também continua firme e é uma modalidade que te prepara para várias coisas também. Então tem público para todo mundo. Então elas são modalidades que não competem, elas têm o seu público específico. Qual que é a principal diferença que você vê entre elas, né? E as comparações ali entre elas? Cara, o CrossFit é isso, ele te prepara para tudo mesmo, só que ele tem movimentos complexos, para você ser completo no CrossFit. Você pode fazer um CrossFit e não focar tanto no LPO, se você faz ele por saúde, vamos dizer assim, você pode não focar muito no ginástico, se não é muito sua praia, mas você nunca vai ser um atleta de ponta de CrossFit se você não tiver bem desenvolvido nas três, né? No peso, no ginástico, no cardio. Triatlon é completamente diferente, você precisa mudar suas fibras, você precisa mudar o seu jeito de treinar e mudar o seu corpo, que demora muito. Foi o que eu sofri durante uns 4 anos, e eu lembro que no começo o Henricão falava, mano, você vai levar de uns 4 a 5 anos para o seu corpo entender o Endurance. Aí beleza, a hora que eu deu uns 4 anos veio o Hyrox. E cara, a grande diferença para mim do Hyrox pro CrossFit é isso, não tem nada complexo. Tem a parte de força sim, mas você tem que correr. Porque 50% do tempo da sua prova, mais ou menos, até um pouco mais, você vai estar correndo. E nenhum dos exercícios pode te destruir para você não conseguir correr depois. Então você tem que estar também com uma certa força, principalmente se você for fazer na prova. Então eu acho que um complementa o outro, se você quiser por saúde, assim. Mas do Endurance mesmo, que é longa distância, maratona e Ironman, é bem diferente do que é o Hyrox do CrossFit. O CrossFit, mas eu acho que ainda tem uma coisa que, cara, vale falar, assim, que a galera do CrossFit, na minha opinião, acho que ainda está um pouco mais longe do que a galera do triatlon por um Hyrox. Perfeito. Porque tem muita corrida, e a galera do CrossFit, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço, não gosta muito de correr. Cara, precisa correr, porque a corrida é uma porrada, assim, seu corpo, você não está acostumado, você vai sofrer muito. Eu falo por mim, né? Eu não tô profissional aqui, não tô competindo no Hyrox profissional, eu tomei uma surra das minhas primeiras provas aqui dentro do espaço da NXT.
E essa transição, ela é muito difícil, mas é prazerosa. É bacana, né? Vai curtindo. E aí o que eu achei mais legal, porque eu acabei trazendo alguns amigos aleatórios também, que são do cross ou que são de outras modalidades que não triatlon, e todo mundo fez a prova. Sim. Se você vai fazer a prova em 50 e poucos minutos, 1 hora, ou em 1h40, eu achei muito similar à experiência de você fazer uma corrida na rua. Que você vai no seu pace de 4, de 3, e tem gente que vai no pace. Fiz agora com a minha esposa, Clara, a gente fez uma prova de 5 km no pace de 7,8, que era o pace dela. E foi maravilhoso. Não, pra você ter noção, eu jamais, nunca nem passou na minha cabeça trazer para mim pra Raíssa para fazer uma aula de CrossFit, porque não é a praia dela. Mas hoje em dia eu já cheguei a falar com ela que um dia ia fazer uma prova de Hyrox em dupla. Ah, que legal. Só por fazer, porque é isso, cara, não tem nada que bloqueia ninguém. Pode ser uma criança de, sei lá, 15 anos e um cara de 60, 70 anos a gente viu lá. Não, nós vimos na prática isso agora, quando a gente estava na África do Sul. É impressionante, como a bateria do André era uma das baterias mais fortes, então na verdade era a mais forte, né? Ela ia largar num horário específico, era 6h40 e não tem atraso, o evento é muito bem organizado. Só que coincidentemente a bateria anterior que estava fazendo a prova era a bateria mais lenta, que eram duplas femininas. E elas estavam lá correndo, tranquilas, assim, fazendo a prova, para cumprir a prova ali em 1h40, para 2 horas. Se eu te disser que teve gente que fechou a prova em 3 horas, 3 horas em dupla. Por quê? Caminhavam, mas é isso, né? A gente falava, caramba, eles vão largar o pessoal aí, a bateria do André parecia uns cavalos saindo, assim, sabe, da raia. Então eles deram uma afastada na galera, porque tem a linha, né, a raia da fast line que eles falam. Então, a hora que largou eles, estava essa área aberta para eles poderem correr e o pessoal que estava participando estava correndo pelo lado. Curtindo, exatamente, você falou tudo, curtindo o evento. Eu acho que você trouxe essa questão da diferença, né? CrossFit, Hyrox, triatlon. Eu acho que a principal diferença hoje do Hyrox em relação ao CrossFit não é somente a questão dos elementos de exercício, porque eles são semelhantes. Eu arrisco a dizer que todos os elementos do Hyrox eles estão dentro do CrossFit, mas é o modelo de competição. O modelo de competição do Hyrox ele é um modelo que é sempre a mesma prova. A diferença é que você faz ou com cargas mais baixas, ou em dupla, ou até mesmo em revezamento. E isso faz com que você consiga participar com o mínimo de treinamento, né? Então isso a gente percebeu lá, diferente do CrossFit, que são provas sempre diferentes. Nunca é a mesma, cada competição é uma competição, então isso torna mais difícil de você se preparar para a prova. E mais difícil de você metrificar se você evoluiu ou não. Perfeito. A corrida você metrifica, né? Fiz 5 km no meu caso eu sempre faço ali perto de 15 minutos. Mas agora deu 22. Deu 22 a última, não sei o que aconteceu, deu 23. Deu o que deu. Mas você deu a deixa aqui, né? A gente pulou para a África do Sul. A gente agora tem aí toda a nossa equipe, né? Participou e fez uma prova oficial e sentiu na pele. O Andrezão já tinha feito, ele vai contar um pouco, mas sentiu na pele o que é uma prova oficial. E eu quero explorar um pouquinho disso com vocês. Fomos para a África do Sul. Ramon, me conta um pouco do que você sentiu ali na visão técnica. Então, chegou lá, o que a galera que vai competir um Hyrox aqui no Brasil, São Paulo, Rio, que tá vindo, espera na chegada, assim, olhou aquela magnitude, como é que é a organização, o que acontece ali? Olha, para te falar assim 100%, tá? O que vai acontecer com a pessoa quando ela chegar no evento, assim? A dinâmica do evento, a primeira coisa que você tem que fazer. A gente fez isso, nós como técnicos, a gente pegou, avaliou o mapa da competição, porque cada mapa é diferente. Então você tem que ver o mapa, avaliar. O André é um cara muito visual, então ele desenhou o mapa e ele fazia ali, ele entra aqui, agora faz 2 voltas, aí desenhava 2 voltas, agora entrava, vai pro esqui. Então ele desenhou para que ele entendesse exatamente tudo e na hora você não se perder, porque isso pode acontecer. Porque o que acontece? Cada estação, ela tá colocada de uma maneira que você chega, tem a sua entrada, faz o exercício, a saída é por um outro lugar. Então você tem que entender, a primeira coisa... Mas tem alguém te guiando lá? Alguém que fica, se errar, você na hora os caras não vão mostrando, mas você tem que saber exatamente. Se der 3 voltas, o problema é seu. O problema é seu, exatamente. Tem que estudar o mapa. Tem que estudar o mapa e assim, se você tomar punição por algum motivo, já aparece no telão para você. Então você já sabe exatamente... O que é punição? Conta pra galera, que é uma punição. Punição pode acontecer por vários motivos. Você pisou na linha na puxada do sled, mais de 1 ou 2 vezes, posição da mão no burp, colocou a mão muito à frente, o judge começou a ver recorrência nisso, ele pode te punir. Então fica um número no seu braço, eles batem fotos desse número e já aparece automaticamente na hora que você estiver lá na prova. Então essa é a primeira coisa que você tem que fazer e esperar que, assim, invista na sua corrida.
treine corrida, para que você saiba ali o pace mais ou menos que você vai fazer na prova, para você saber controlar a sua prova, né? Treinar nos elementos, no esqui da prova, no remo da prova, eu acho que isso é uma das coisas fundamentais para que você não tome um susto com elementos diferentes do que você nunca encostou. Então, realmente a prova ela tem um padrão em todos os lugares, são os mesmos materiais. Então você vai saber exatamente o que você está fazendo no esqui, o pace que você vai fazer. Então não tem muito para onde fugir nesse sentido. Então você vai fazer a prova com a ideia exata do ritmo que você precisa fazer, senão você se perde, entendeu? Perfeito. Andrezão, você já fez quantas provas? Duas. Me conta um pouco como é que foi a experiência da primeira, o primeiro choque ali, e para essa segunda que, caso vocês não saibam, pode o total absoluto aqui, depois a gente conta, mas esses caras dominaram a África do Sul lá. Mas como é que você sentiu a primeira participação na sua primeira prova e essa segunda aqui? Cara, a primeira prova foi na Espanha. Eu estava muito bem há uns 10, 15 dias antes de eu ir viajar para lá. Eu realmente, acho que me empolguei um pouco aqui na época, minha imunidade caiu e aí eu fui para lá, fiquei uns 10 dias meio que sem treinar, por conta da viagem, treinando muito pouco, assim, então eu não sabia se realmente eu estava bem, igual eu estava há 15 dias atrás, né, isso antes da prova. Então realmente eu senti um pouco, e aí eu senti também a porrada do começo da prova. Fica a dica pra galera, é uma prova que, cara, quem fizer vai saber o que é, realmente o começo da prova, ela começa num ritmo muito forte, eu tava com os caras na ponta, quis acompanhar, e aí no sled eu senti muito forte, isso na Espanha, na minha primeira prova. E aí um outro ponto, o Henricão falou que eu desenho, eu tenho muito isso porque, cara, uma prova, seja ela um Ironman, a prova de CrossFit, você precisa saber o que você tem que fazer. E a gente gasta muita energia pensando. É diferente de uma prova de corrida que você só tem que correr e prestar atenção na sua respiração. Por exemplo, você está na bike no Ironman, se você não souber exatamente aonde você vai sair, você está pedalando há quase 5 horas, mano. Se você passar a entrada, você vai passar o quê? 15, 20 minutos até você voltar, achar onde é. Então você tem que estar meio ligado, assim. Então é diferente do Hyrox, mas você também tem que saber o que você tem que fazer. Se você passar da entrada, porque assim, parece que não, mano, mas dá pra passar fácil. Eu já vi isso. Porque é muita volta. E tem exercício que, tipo, você sai, mano, completamente desnorteado. E aí você deu a primeira volta, você deu a segunda, você fala, tá, mas eu entro depois da segunda ou eu entro na segunda? Tipo, sabe assim, você fala, caralho, assim, tem o telão, tem a marcação, as coisas funcionam, só que você tem que saber aonde está o telão, você tem que saber que horas você tem que olhar pro telão, você tem que saber o que aparecer no telão, o que você tem que fazer, e às vezes tem muita gente, como o Henricão falou, tinha uma bateria das mulheres, muita gente passando na linha onde meu pé passava, e na hora que você passa, seu nome aparece no telão. Só que se tiver um bolo de mulher passando junto, seu nome vai aparecer quase sumindo já. Vai descer. E aí já passou, mas não já sumiu, você, puta, e agora? Não vi. E aí você tá correndo também. Então, assim, o que eu tô falando é que quanto mais você tiver familiarizado, você gasta menos energia. E você gasta menos energia pensando naquilo, você consegue pôr mais energia no que você tá fazendo e respirar um pouco mais tranquilo. Então, eu acho que vale estudar a prova, vale saber o que tem que fazer, porque a prova é simples, mas você tem que saber a dinâmica dela e cada lugar muda um pouquinho. Às vezes são 3 voltas, às vezes são 2, saber aonde entra, onde sai, aonde estão os aparelhos, porque às vezes eles mudam as ordens por conta de logística. Então acho que vale estudar até para você ir mais confiante. Claro. E assim, mas aí essa foi a primeira. A primeira. Aí na segunda eu já sabia aonde que eu tomei a porrada da primeira, já fui um pouco melhor. O Henricão tava ali na minha orelha até mais da metade, porque depois eles foram para a bateria deles. E aí eu consegui realmente até focar nos primeiros, que na outra eu nem tava olhando mais depois, eu só queria sobreviver na minha primeira prova. Na segunda eu consegui ir meio que na dinâmica da prova dos primeiros ali e consegui brigar no wall ball, que realmente era o final da prova ali, que eu passei um puta de um aperto, porque eu não tomei gel na primeira prova e na segunda eu consegui encaixar a alimentação melhor. Então é isso, cada prova vale muito a experiência de prova. Vai evoluindo, né? Vale muito, tá? E vocês fizerem dupla. Como é que é? A gente já testou essa prova várias vezes aqui dentro do espaço, individual, em dupla, e o André também já viveu isso. Como é que é, que é a diferença entre uma prova individual que você já fez e a prova em dupla ali? Quais são as principais expectativas que a turma pode ter em escolher ir sozinho ou escolher alguém para dividir a arena lá? Cara, a prova em dupla, você efetivamente consegue puxar um ritmo de corrida mais forte.
do que você puxaria numa prova individual. Então saiba que se você for fazer a prova em dupla, você consegue puxar uns 5, 10% mais forte do que se você estiver fazendo a prova individual. Se você for fazer a prova individual, você vai ter que puxar uns 5, 10% para cima, mais controlado, para que você consiga trabalhar nas estações bem. Então, porque o que acontece? A prova em si, em dupla, você trabalha a corrida junto e divide as estações. Então, você tem descanso, né, nas estações em que alguém está pontuando para você. Então, pô, você está empurrando o sled, cansei, minha perna cansou, pô, vinha o Éder e empurrava o sled e continuava pontuando, e a gente ia trocando. Então, você tem momentos de descanso, né, versus momentos de trabalho mais intensos. Ao invés de você fazer um ritmo no esqui mais controlado, você vai lá, coloca um ritmo mais forte. Então você trabalha de maneira que você sabe que você vai ter descanso e vai trabalhando. Então essa é uma diferença. Então eu percebo, o que eu percebi muito lá de sensação de prova, né? Cara, eu vi que você pode fazer muita força nas estações e saber que o seu ritmo de prova ali, o ideal é que você tente fazer um pouquinho mais de força, porque você sabe que vai ter algum descanso ali na próxima estação. Então, isso é muito bacana, né? E aí, como você vai fazer? Se dividir a prova, né, meio a meio, você vai fazer metade das estações. Então, a prova continua tendo 8 km, igualzinho para quem for no individual. Então, o volume de corrida continua igual. Então, quem for fazer a prova em dupla, invista ainda mais na corrida, porque ela pesa ainda mais. Mas isso é uma coisa legal que eu tenho percebido, assim. A turma que quer ter a experiência do Hyrox, a gente falou aqui muito sobre a parte, talvez, dos atletas aqui, que investiram tempo para ganhar pódio, já vamos falar de pódio, mas tem a turma que vai para se divertir, e eu tenho percebido essa galera escolher a prova em dupla, porque é muito divertido. Então é um esporte que quando você bota ali uma pessoa que você está acostumado a treinar junto e vai para se divertir, é legal pra caramba também, né? É super inclusivo nesse aspecto, mas você consegue completar a jornada e na prática costuma um pouquinho melhor até, porque divide, né? Perfeito, não, o tempo vai ser mais rápido, com certeza, porque você vai dividindo, e a sua capacidade para correr é o que eu falo. Por exemplo, o André empurrou sozinho um sled de 50 metros com 202 quilos. Eu e o Éder dividimos esse sled, esses 50 metros, com a mesma carga, mas a gente dividiu metade para cada um. Então, você vê que a capacidade de você podendo dividir tudo, a prova fica muito menos pesada, menos maçante, você fica com menos residual, fica muito menos cansado. É por isso que essa transição da galera que tá na corrida, tá fazendo corrida aí, quem tiver treinando somente corrida, mas fizer um trabalho de fortalecimento específico para corredor, trabalhar um pouco de musculação funcional, coisas desse tipo, com certeza consegue participar de uma prova, mas assim, tranquilo, sem deixar muito residual, sem ficar tão cansado e se divertindo como foi aqui para vocês também. Categorias que tem, Tá, quais são? nós temos as categorias, né? Relay, que é o revezamento. Então, revezamento, via de regra, são com as cargas mais baixas, porque o revezamento ele pode ser de revezamento misto ou revezamento masculino ou revezamento feminino. Então, as cargas menores são as cargas de open, né? Aí você tem duplas masculinas, duplas femininas e duplas mistas. Nas duplas masculinas e femininas, você tem duas cargas, que são as duplas Pro, com cargas mais pesadas, e duplas Open, com cargas mais leves. Na dupla mista, você só tem o que é considerado Pro, mas só chama de dupla mista, porque a carga é a carga Pro feminina, que é uma carga um pouco mais alta para as mulheres, mas para os rapazes é a carga Open. Então, por isso que eles consideram somente dupla mista. E você tem as categorias individuais, que são, que eles chamam Men, Woman, Men Pro e Woman Pro, que são as cargas mais altas são Pro e cargas mais baixas que a gente chama de Open, né? Que a gente fala muito aqui, que a gente tem os meninos do triatlon, que a gente tem o Lê, o Doc, né, o Paulo Putinelli, que são atletas que treinam com a gente aqui o trabalho de fortalecimento para triatlon, que a gente inscreveu eles na prova na Open. E assim, eu acho que vão buscar um pódio lá. Com certeza, porque mesmo nós que competimos na Pro, dificilmente a gente consegue ganhar deles na Open, porque a corrida tem um peso muito grande. Entendidas as categorias, vou voltar pro nosso pódio aí. Deu pódio, né, Andrezão? Lá na... Qual foi o pódio? Conta pra todo mundo aí. Fiquei primeiro da categoria e segundo geral. Primeira categoria, segundo geral e... Nós, primeiro categoria e oitavo geral. E aí, eu vou tentar trazer até uma coisa que, pra mim, eu tô 40 anos, quantos anos você tá, Ramon? Tô com 38. 37. A gente já tá ali, né, nessa categoria 35 mais, 40 mais. E aí, Andrezão, eu vejo que, pô, você se posicionou muito bem na categoria abaixo também, né, dos mais novos. Mas como é que é essa tua luta mental? Você, quando tá competindo lá, você vai mirar, cara, vou pra ser o melhor e ponto. Tem já esse desafio de, poxa, vou focar mais na minha categoria,
tô ficando velho, é isso aí mesmo, vambora, vou aceitar. Como é que é para vocês essa transição de idades, né? Eu sinto isso na pele aqui hoje, mas como é que é para você lá na hora da prova? Isso pesa, não pesa? Como é que você bota na tua cabeça? Mano, eu não penso muito não na idade, porque eu fiquei em segundo geral, por pouco daria pra, se você for pensar, ter ganhado no primeiro geral lá na África. Então, pelo menos mais 1 ou 2 anos aí, acho que ainda dá pra brigar, pelo menos no Hyrox. Dando o exemplo do triatlon, tem cara top 5 no mundo com mais de 40 anos. Então, endurance é um esporte que a gente sabe que dá para evoluir mais velho. E como mais é 50% da prova, mas acho que ele representa até um pouco mais do que isso, a corrida. Então, acho que dá para, até uns 40 anos, vai dar para brigar. Incomodar a molecada. Dá pra incomodar a garotada ali. Com certeza. Mentalidade tem que ser essa, né? Mentalidade vencedora. Entrar para ganhar a prova, independente de quem tá ali do outro Óbvio lado. que se você também tá na ponta e tá numa bateria forte, você pode mirar nos caras que você sabe que são fortes, ali, que tem um resultado anterior, que nem essa prova tinha. Tinha um cara que tinha 54 minutos. Então ele era um cara meio que a ser batido ali, e a gente estava na dinâmica na ponta, e meio que junto com ele, apesar dele ter ficado um pouco para trás, porque um dia que ele sentiu. Perfeito. É isso mesmo. A questão da idade, o que impactaria mais seria a potência. À medida que a gente vai ficando velho, a gente fica menos potente. Isso tu não vai ver um corredor de 100 metros, 200, 40 anos, 30 alto. Não dá, velho. Se perde potência que tem 5, já tá perdendo. Então, no caso do André, como ele até se triatlo, e eu acredito que no Hyrox, por ser um esporte novo, a gente ainda vai ver muitos atletas realmente de ponta por 40 e poucos anos baixo. Porque a exigência de potência no Hyrox é muito baixa. Potência que eu falo, que se você parar o pessoal para de 50 e poucos minutos, não tem potência explosiva. Tem potência em alguns determinados gestos mudos. Então, força não tem tanta diferença de idade, mas potência sim. E outro ponto, no Endurance, o fator maturidade na idade ajuda pra caramba. O triatlon, a corrida de rua, você vê, os caras realmente mais de ponta, você vê pessoas de 30 alto, né, André? 40 ali, os caras que brigam, né? Porque as adaptações desses caras que têm 40 anos, treinando há mais de 15, 18, 20 anos, é ao longo de tempo, dando que não dá para acelerar esse processo de melhoria de endurance na corrida. É tempo, paciência. Então quem tem mais tempo tem um pouco mais de vantagem na questão da corrida em si. O Hyrox até a corrida e os outros elementos. Ó, excelente. Esqueci de comentar, mas lembrando que nós temos aqui participantes na plateia, o Éder, temos convidados, podem perguntar, interrompam para a gente interagir. E aí eu queria só, então, trazer um pouco do que foi feito. Porque a gente foi para a África do Sul e entregamos muito. Resultados estão aí, estão aqui na nossa parede, depois a gente faz um take para vocês verem aqui, já estamos colocando os nossos prêmios, né? Preencher todas elas aqui em todas as provas. Mas tem um trabalho antes. Então, para a gente caminhar aqui para a nossa reta final do nosso bate-papo, uma pergunta que me fazem, que eu gosto muito de responder, é a seguinte. Ah, tô louco para conhecer o Hyrox lá na NXT, mas pô, toda aula fazer uma prova? Eu falei, não é toda aula fazer uma prova, calma. Não é que você vai fazer uma prova de Hyrox todo dia. Como é que é a metodologia de treino? Como é que a gente prepara não só os atletas e como é que a gente prepara quem quer se divertir? Como é que funciona esse treinamento para um Hyrox? Cara, ambos os treinos, eles são todos programados, voltados para a performance na prova, né? Então, o que a gente faz? Você segmenta toda essa programação de maneira que você queira desenvolver determinadas habilidades, né, desses alunos e atletas em cada fase. Então você tem fases em que você quer desenvolver mais parte de força, tem fases que você quer desenvolver mais trabalho aeróbio, você quer fazer a base aeróbia desses atletas. Então o que é muito legal do Hyrox, né? Pelo fato de ser uma prova, você ter a prova exatamente ali, que você sabe tudo que você vai fazer, você pega ela e você vai dividindo ela para fazer os treinamentos. Então você busca, pô, como eu melhoro o sled? Eu vou melhorar o sled só empurrando o sled? Com certeza não. É desenvolvendo resistência de força de perna, fazendo elementos que gerem fadiga na musculatura com uma característica parecida, desenvolver força. Então, imagina que você, como todos os outros esportes, exceto o CrossFit, você sabe exatamente aonde você quer melhorar, o que você quer melhorar. Então, as aulas de grupo, elas são moldadas para isso também. Então, você cria dias em que você trabalha mais força, mais elementos de força, cria dias que você trabalha mais elementos de condicionamento, e é por isso que
nós temos muitas pessoas que treinam aqui na academia e que fazem paralelo com o Hyrox e o triatlon. Eles usam as aulas de fortalecimento como um elemento para poder melhorar na corrida deles fora. Então eles vêm aqui de segunda e sexta-feira, que são aulas mais focadas nisso, e utilizam isso para meio que substituir a musculação deles. Então o treinamento em si, raramente você vai fazer a prova toda. Você vai fazer nos testes, mas você vai segmentar tudo isso de maneira que você queira desenvolver, né, cada valência, cada fase desses alunos. E a gente vê o pessoal do CrossFit, o pessoal da luta também consumindo essa aula, né? Ela funciona muito bem para todo tipo de modalidade, como um encaixe ali, e para quem quer fazer também só modalidade específica. E, Dé, o que você sentiu de diferença, então, nesse treinamento do Hyrox aí, quando você fez a transição do triatlon para cá? Dentro dessa modalidade, talvez essas inclusões de peso, tá sentindo o corpo mudar? Como é que tá sendo essa nova transição para você? Cara, a minha primeira prova, quando eu fui para Espanha, eu fiquei com um corpo muito parecido com o que eu tava para fazer um 73 ou, enfim, uma prova de corrida. Minhas corridas todas melhoraram quando eu vim para cá. Óbvio que eu não fiz nenhum ciclo para o Ironman full, porque realmente acho que o full é um outro esporte, assim, não dá para você carregar muito peso se você for fazer um full. Mas pensando em corrida, pensando até acho que em maratona, pensando em meia maratona, qualquer prova de corrida, você quer melhorar a sua corrida, vem fazer o treino para você sentir na pele. E isso, você pode treinar para fazer uma prova em dupla. Você não precisa treinar para fazer individual na Pro. E se você não é um cara que tem uma base de força, você vai sofrer muito e aí pode atrapalhar a sua corrida, na minha opinião, vendo como atleta. Mas se você quer melhorar a sua corrida e às vezes é o cara que, tem preguiça de fazer a parte de força ou não curte muito os treinos de força, vem treinar pensando em treinar para uma prova open, que é a mais leve, ou até uma open em dupla ou a pro em dupla. Porque você não vai sofrer tanto nos exercícios, mas você vai ter que estar com a corrida afiada. Então vai ajudar a sua corrida. Perfeito. Então, na minha opinião, assim, acho que até fica o convite para a galera do triatlon e a galera que corre, quiser melhorar a corrida, tenho certeza que se você treinar para fazer uma prova em dupla, na Open ou na Pro, vai melhorar a sua corrida. E pode vir fazer aqui com a gente na NXT, porque as aulas estão super encaixadas para atender isso. E tem sempre uma dúvida. Tem uma galera que tá de olho no Hyrox, tá louco para vir treinar aqui na NXT, mas não tá aqui. A gente já tem algum tipo de contato com essa turma serviço? Pô, beleza, treina Hyrox aí, a gente tem um online. Como é que a gente tem levado também esse modelo de treino para quem quiser? Hoje nós temos um aplicativo, né? O nosso aplicativo ele tem justamente todos esse treinamento que a gente faz aqui, a gente colocou ele na plataforma online para que as pessoas que não têm acesso à nossa academia consigam fazer exatamente o mesmo treino que o André está fazendo, que você está fazendo, que eu e o Éder estamos fazendo, que o time está fazendo. E além disso, para quem quer colocar dentro do seu espaço também, quiser o treinamento voltado para a sua academia, quer colocar lá o Hyrox, não sabe exatamente como implementar e quer um acompanhamento nesse sentido com treinos para grupo, a gente tem também. Então é um pacote meio completão, assim. Se a pessoa quiser, ela pode buscar ali com a gente. Só entrar em contato com a gente aqui na NXT. Turma, eu quero agradecer demais esse nosso bate-papo aqui. Falamos um pouquinho de história, falamos de família, falamos da importância do esporte. A gente falou do Hyrox, explicou para a turma um pouquinho do que é essa nova modalidade que já vem viralizando no Brasil. E nós da NXT, primeiro oficial Hyrox do Brasil aqui, recebendo o Nerezão, nosso parceiro de muitos anos. Prazer conhecer um pouquinho mais da sua história. Eu agradeço. Como se eu já não conhecesse, né? Tô contando para vocês hoje, já conhecia. Tô só abrindo aqui, abri a porta para vocês. E agora eu vou aproveitar esse finalzinho aqui, antes da gente se despedir, para ver, tem alguém querendo fazer uma pergunta pra gente? Primeiramente, é uma honra estar aqui, né? No primeiro talk. Minha pergunta é para o André. De toda a sua carreira, qual foi o momento mais desafiador? Desde o CrossFit até o Hyrox agora. Ah, cara. Na verdade, acho que são muitos, né? Difícil falar um só, assim. O desafio acho que é mais o dia a dia, de você acordar e continuar fazendo o que tem que fazer, porque a gente falou até disso ontem aqui no treino. Acho que a vida ela não é constante, assim, a gente tem altos e baixos, a gente tem que saber quando a gente está feliz, quando o treino foi bom, no dia seguinte pode ser péssimo, mas tem que continuar. O treino que é difícil, às vezes ele é mais importante do que um treino que encaixa. E aí a diferença é ter um cara igual o Henricão, o Éder, a galera junto que puxa. Então acho que
for falar um momento específico, cara, putz, tiveram vários. Passei mal em várias provas, pré-prova, durante de prova. Mas eu acho que o desafio mesmo é no dia a dia, é um dia difícil você estar lá, acordar cedo ou, enfim, não, acho que não necessariamente tem que acordar cedo, mas enfim, você cumpriu o que tem que ser feito. Esse é o desafio. E não necessariamente só isso, né, André? Eu fico olhando a rotina do atleta. Tem os desafios que você falou de prova e de às vezes estar num dia bom ou ruim, a resiliência de acordar cedo e ser disciplinado, alimentação. Mas tem um adicional, porque assim, pelo menos nós aqui, eu falo porque eu tenho certeza que vocês vivem isso. Mas eu acredito muito que quando você acha a disciplina e a resiliência ali de conseguir organizar a tua agenda, as coisas vão ficando mais fáceis e é botar em prática, executar, né, cara? Não sei vocês, mas na prática é executar. Se você tiver pouco tempo para fazer o que você tem que fazer, pouco tempo que eu digo é você tem a família, tem trabalho e tem o treino. Se você pensar só treinar e não der atenção para os outros dois, você vai treinar bem por pouco tempo, porque depois vai te cobrar e aí você vai começar a treinar mal porque o resto não está te apoiando. Então acho que o Henricão falou da rede de apoio que a gente tem aqui, de todos os outros professores também. Eu acho que isso é importante no trabalho, em casa principalmente. Então se você não der atenção em casa, uma hora você não vai conseguir treinar bem, você não vai trabalhar bem porque você não tem apoio em casa. Você parar de trabalhar porque você só está treinando ou só está... Então acho que é tentar achar esse equilíbrio que ele não existe, mas você saber que tem dias bons, dias ruins e é isso. E seguir fazer o que tem que fazer. Antes de qualquer prova, a sua vida espiritual, antes de fazer uma prova, se você faz um momento de pedir a Deus para tudo que você treinou naquele momento sair do desconforme que você treinou? Cara, eu faço. Na verdade, eu tenho um ritualzinho meu todos os dias e eu tento não fazer nada diferente pré-prova ou independente de onde eu estiver. Então eu tento seguir, eu acordo, eu escrevo um pouco do que foi um dia anterior, do que eu quero pro meu dia, coisa de 5 minutos. Agradeço e faço uma respiração. Eu tento fazer a mesma coisa pro dia da prova e cara, desde que eu comecei a fazer isso, faz muita diferença, sim, para mim. Você começa a ver, só de você começar a agradecer, você começa a ver que você começa a agradecer por zero por coisa material e sim por momentos que você passou, às vezes com amigos, com família. E aí quando você tá naquele momento faz diferença, você dá até mais valor para isso. Então eu tento seguir normal, assim, como se fosse um dia normal mesmo. Turma, quero realmente agradecer vocês aqui mais uma vez. Andrezão, obrigado pelo tempo, conhecer um pouquinho mais da tua história, embora a gente já conhecesse, abrimos as portas para vocês aqui. Henricão, obrigado por apontar um pouco da parte técnica. Convido vocês a conhecerem a NXT e a gente encerra aqui o nosso primeiro podcast, NX Talks. Até o próximo.